Desde que casos da doença de RAF, conhecida popularmente como doença da urina preta, foram registrados em municípios do Amazonas e Pará, a população amapaense passou a ter medo de consumir pescado. Mesmo sem qualquer caso suspeito no estado, a situação tem afetado diretamente pescadores, feirantes e verdureiros, que observam quedas constantes nas vendas. Feirante há 12 anos e trabalhando na Feira Maluca, em Macapá, irmão Júnior relata que percebeu queda de até 90% no movimento. Foi isso, uma queda muito grande mesmo, né? Muito já, assim, uns 80%, 90%, como eu falei. E nunca, em 12 anos vendendo peixe, nunca tinha acontecido isso. Como eu falei, eu nunca tinha jogado peixe fora, joguei fora, o peixe. Entendeu? Tive que jogar fora para não ficar armazenando peixe aqui. Doutora Marcela Videira, vice-reitora da UEAP, é médica veterinária e bióloga licenciada com mestrado e doutorado em biologia de agentes infecciosos e parasitários, com ênfase em saúde de animais aquáticos. Ela esclareceu algumas dúvidas sobre a síndrome. Existem várias doenças relacionadas ao pescado. Existem bactérias, vírus, fungos, os vermes. Inclusive andam circulando alguns vídeos com vermes em olhos de peixe, enfim. Mas especificamente falando da síndrome de RAF, da doença da urina preta, o que se sabe até agora é que a causa é uma toxina biológica, certo? O que seria essa toxina biológica? Seria algum componente, de repente, produzido por uma alga que o peixe consome. Então, seria uma toxina proveniente, né, do ambiente natural que é consumida pelo peixe. O problema é que essa toxina ainda não foi isolada. Não está claro se todas as espécies de peixe podem ser contaminadas. Então, devido ao consumo nosso ser elevado, tanto aqui quanto no Amazonas, quanto no Pará, a questão do tambaqui, do pacu, da pirapitinga, os chamados peixes achatados, foram descritos principalmente relacionados a esses peixes de ambiente natural. Não significa que em outras espécies não possa ocorrer, mas acredito que está relacionado justamente à preferência, na verdade, na região por essas espécies. Outra dúvida comum diz respeito aos peixes criados em viveiros, se estes também estariam sujeitos à contaminação. Além disso, questiona-se o contágio entre espécies. No ambiente de cultivo, há um maior controle na alimentação dos peixes, na qualidade da água. Então, deve haver esse controle maior. E na região, a gente pouco utiliza alimento vivo, alimento biológico. A gente diz que artêmias, os que são microcrustáceos ou algas. Então, dificilmente em ambiente de cultivo se teria contato com essa possível toxina biológica. Já me perguntaram se um peixe contaminado, provavelmente com essa toxina, em contato com outro poderia passar? Não poderia, porque as toxinas elas se alojam dentro das células, dentro do músculo lá dos peixes. Então, pelo contato, não poderia passar. Não é uma doença contagiosa peixe a peixe, nem de um indivíduo para o outro. A toxina biológica que causa a síndrome é termoestável. Isso significa que mesmo cozinhando o peixe em altas temperaturas, a toxina não é inativada. E tem outro fator. As pessoas perguntam, é produto de peixe deteriorado? Não especificamente. As características de um peixe, possivelmente com essa toxina, ele apresenta essas características normais, de cor, de odor, né? Aquelas características que a gente observa quando vai na feira, né? Verificar a coloração das guelras, o olho, a pele do peixe. Então, não modificaria o que a gente chama dessas características naturais, que a gente chama de características organolépticas, tecnicamente. Em relação aos sintomas, a doutora Marcela também cita os mais comuns relatados, que não são sintomas exclusivos da doença da urina preta. O que se sabe até agora, até o ano de 2021, pelas publicações científicas que foram feitas, primeiro, uma síndrome, ela representa um conjunto de sintomas. Dentre esses sintomas tem a rabdomiólise, que é justamente a degradação, né, a degeneração, a necrose, a morte, né, das células musculares.
Então, o indivíduo, dentre os principais sintomas são essas dores musculares, endurecimento da musculatura, que pode ou não vir acompanhada da urina preta. Essa urina preta escurecida é porque ela tem produtos de degradação, da destruição dos músculos. Né? O corpo do indivíduo precisa eliminar. Doutora Marcela Videira encerra tranquilizando a população, já que o Amapá não tem registro de casos suspeitos e nunca teve. Não há motivo para pânico. A população ela tem que continuar se preocupando realmente com a pandemia da Covid-19, porque a síndrome de RAF é uma síndrome de baixa letalidade e baixa ocorrência. Então, fiquem tranquilos e, por enquanto, continuem consumindo o nosso pescado amazônico.